A tela está aparecendo também, né? Perfeito. Então tá, deixa eu pedir 5 minutos e vou tentar cumprir. O contexto que a gente tem aqui no Tribunal de Contas é que a cada licitação que ocorre para sistema de gestão de prefeitura, entra uma representação de alguma das empresas reclamando, que está direcionado ao edital, tá? Então é recorrente esse problema, né? Isso aí acaba tendo um custo de tempo e pessoal para análise das representações, tá? E a gente já tem essa hipótese, na verdade, né? Posso dizer que é hipótese, mas em off já foi confirmado que o próprio gestor já fala que é direcionado mesmo e ponto. Enfim, no contexto do projetinho aqui, eu coloquei assim que a hipótese seria verificar se o edital está sendo direcionado ou não, né? A necessidade seria reduzir o tempo de análise, né? A gente gostaria de evitar um pouco esse tempo e evitar se possível, quando o edital fosse lançado, identificar alguma coisa assim, ou dar uma orientação para evitar que ele seja direcionado. A proposta de solução, dado o processo licitatório, é possível identificar o vencedor? Seria uma possibilidade, né? E a probabilidade de ganhar de cada participante. Daqui a pouco vai aparecer um barulho, minha filha vai correr aqui, mas tudo bem. Acabou de chegar aqui. Agora deixa eu passar para o próximo slide, que não está indo. Opa. Então, a base de dados a gente coletou aqui dentro do Tribunal de Contas, tá? Eu tenho cerca de 1.699 linhas. E eu tinha um número de variáveis bem grande, 114. No entanto, devido à limitação temporal que eu tive aqui e muitos problemas que a gente está tendo aqui, não estava sobrando tempo para o curso, enfim, eu acabei optando só pelas variáveis textuais para trabalhar, tá? Então aqui tem um exemplo, aqui eu peguei 3 campos lá da minha base e o label aqui seria a empresa vencedora, que eu coloquei como A, B, D, C para anonimizar, né? Fiz um word cloud aqui só para ilustrar que cada empresa, quando vence, tem um comportamento diferente naqueles textos, tá? A base de dados estava desbalanceada, tá? Então eu usei esse handover sample aí para balancear. Claro que isso aí vai implicar em algumas coisas, por exemplo, a classe A aqui no caso, ela, obviamente, se eu chutasse, a classe A era muito mais provável de ganhar, né? Mas enfim, eu optei por fazer esse balanceamento aqui no treinamento, tá? Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu quebrei cronologicamente. Eu coloquei que 2020 seria a minha validação, tá? E até 2019 eu quebrei com 80% para treino e 20% para teste. Na verdade, essa validação poderia ser inclusive menor, porque para mim só basta avaliar o último. Eu poderia treinar todo mundo com os que já estavam correndo e o próximo que chegasse eu aplicaria. Isso aí porque chega eventualmente eu acho que faria sentido essa estratégia, tá? No modelo, então aí eu gastei algum tempo aí experimentando, né? Eu utilizei o pipeline, grid search, fiz um ensemble lá com SVC, eu achei um classificador logístico, também eu usei o Kafode, e para extração do texto eu usei o TF-IDF, considerando que eu fiz os top words para português, tá? Para remover. Também apliquei para lowercase e apliquei para palavras a partir de 3 caracteres, né? E também coloquei também a possibilidade do bigram, né? Então teria o vocabulário e também os bigram. Somente com Random Forest eu consegui uma acurácia aí pelo F1 Score na base de teste dava 99%, mas na de validação caía para 87%, tá? Enfim, depois eu taquei um ensemble lá, digo, vamos ver se melhora alguma coisa. Melhorou para 91%. Ó, o que acontece? A hipótese é que já seja direcionado, muito provavelmente, se desse 100%, não deveria surpreender, porque, em tese, o edital já está direcionado. Mas, enfim, a gente está criando um mecanismo aqui para ver se agora a gente consegue identificar os padrões para atuar em cima do diferencial, tá? Inclusive, eu vou colocar nas conclusões lá na frente, mas, por exemplo, o que eu quero fazer, que não deu tempo para me fazer, é analisar a matriz de confusão e ver onde foi os erros. Porque um ou outro que eu já fui verificar, eu já identifiquei que possivelmente nos registros que eu utilizei, não era sistema de gestão, era sistema de saúde.
ou sistema de educação, que não seria o sistema de gestão da prefeitura. Então, possivelmente, fazendo uma análise aqui da matriz de confusão, vou chegar a algumas conclusões interessantes, até mesmo para melhorar, talvez, o filtro do texto, né? Aí eu não consegui colocar o gráfico lá, deu uns pau lá na hora, lá, mas o filtro de importância lá do pipeline que eu montei, né? Então, aqui, por exemplo, a consultoria tinha uma importância grande, eu acho que para diferenciar lá uma empresa ou outra, né? Eu entendi dessa maneira, né? Alguns resultados. Bom, isso aqui, querendo ou não, pode ser que seja até útil já para mim, porque as representações caem para mim analisar. Então, possivelmente, se fosse cair uma representação hoje, eu ia ver aqui o que ele foi predito, né? Que, por exemplo, a coluna predição. Pô, ele colocou 1%, 100% para a empresa A. Eu já analisaria diferente do que, por exemplo, está na segunda linha, que tem 30% para uma empresa, 50% para a empresa C e 20% para a empresa D. Então, o que ficou faltando desse trabalho é agora eu ver isso na prática, pegar um caso e ver o que acontece, né? Mas isso daí somente pegando a representação. Inclusive, tem umas duas aqui para mim analisar e vou ver se isso aí se aplica ou não, né? Tentei utilizando a árvore de decisão, plotei o gráfico só para exercitar mesmo, mas o resultado não foi muito bom, não. 64%, tá? Detalhe, aqui eu não usei o texto, porque eu tive uma dificuldade, eu não consegui, em algum momento quando eu fui fazer o TF-DF e juntar com as variáveis categóricas, ficou meio bagunçado. Então eu digo, cara, vou parar por ali, árvore de decisão, eu tirei o texto e coloquei só algumas outras variáveis que eu não tinha utilizado até então. Mas, por exemplo, com o número de cotação, número de itens na licitação, a diferença entre a data de abertura e homologação, algumas variáveis que eu fui criando lá, deu para chegar a 64%. Obviamente, eu acho que o chutezinho lá da moedinha talvez não fosse até melhor, mas eu estou tentando construir coisas para explicar. Aqui eu não estou usando o texto, tá? Eu não estou usando o texto do edital, estou usando só algumas variáveis que tinha na base de dados e eu acredito que dê também para chegar por esse outro lado também. Conclusão, aparentemente é possível prever o vencedor a partir do texto. Isso aí talvez não fosse, já era meio que esperado, já. Os gestores já confirmam que o edital já sai meio licitado, né? Mas, enfim, eu estou querendo aplicar alguma coisa aí para identificar, por exemplo, os próximos passos seriam o quê? Analisar melhor a matriz de confusão, tá? Identificar o texto que está direcionando. Então, eu preciso agora pegar um daqueles casos lá da matriz de confusão, do resultado, e ver. Porque quando eu for analisar, muito possivelmente eu vou encontrar aqui um edital, talvez fosse para a saúde, como já comentei, ou tem uma palavra ou outra que se destaca. Eu tenho que fazer esse refinamento, tá? Adicionar mais variáveis, eu não tive tempo para trabalhar, tenho 144 variáveis, na verdade tem muito mais do que isso, mas estava dando uns pau aqui no Python, não estava sobrando muito tempo, enfim, a gente tem que finalizar, né? Time box. E também refinar o treinamento, mas eu acho que eu não investi tanto no treinamento, no grid search, colocando outros algoritmos, porque eu digo, cara, eu tenho que trabalhar muito ainda nessa questão das variáveis, né? Mas enfim, a gente conseguiu, acho que um resultado de 94%. Eu acho que dá para incrementar bem mais se eu colocar alguma coisa, por exemplo, usar a estratégia de limitar já. O treinamento poderia ser, inclusive, até o mês passado, porque o que eu quero avaliar é o que vai chegar agora. Então, a acurácia sobe muito se eu chego muito mais perto do dia do edital hoje, entendeu? Mas enfim, esse aí foi o meu projeto. Não sei se eu estourei 5 minutos, mas foi simples, mas é isso aí. Cristiano, interessante essa ideia de tentar identificar para um edital se já teria um direcionamento, mas eu acho que você vai ter que investir bastante na parte da interpretação dos resultados, né? Você pode ter correlações que têm a ver com descrição do objeto, ou um nicho específico de mercado, que não seria realmente um direcionamento, né? E outros que seria, sim, diretamente, o cara entra em uma subcaracterística de um produto que só um fornecedor específico tem. Aí tudo isso acho que você realmente vai ter um trabalho de interpretação dos resultados, analisar o que o modelo efetivamente está fazendo. Mas pareceu bem interessante. Alguém tem alguma pergunta para o Cristiano? Vi que o Eduardo com a mão levantada. Sim. Qual é o tamanho da base? Porque eu achei aquele primeiro resultado, 99%, assim, extremamente alto, né?
problema. E Tá. parece que é resultante do oversampling das classes menores, a impressão que eu tive. E, e qual é o tamanho, então, do total de usado no treinamento? Então, o banco de dados, eu levantei foi 1.699 linhas de processos licitatórios, tá? Com o oversample ele subiu bastante porque é bem desbalanceado os dados que estão lá, tá? Mas enfim, não tenho muito mais amostras do que essa daí, não. Uma sugestão, Cristiano, eu acho que é na lógica do que a gente conversou com o Eduardo, tenta fazer um downsample dessas classes majoritárias e não apenas um oversample das minoritárias. E o Aqui, defeito mesmo do oversample das minoritárias é que legal, tende a fazer overfit e a se focar em características muito específicas daquelas licitações. legal, legal. Eu vou Mas diminuir porque tem o uma classe downsampling que ela predomina. Aí eu vou diminuir talvez a que predomina para nivelar com as outras. Exato. aí não vai sobrar nada, quase. Vai sobrar menos, mas esse menos não vai ser tanto enviesado. Mas sim, sem dúvida, a abordagem que a gente faz de usar machine learning é sempre dependente de ter muitos dados. Então, se o seu fenômeno não tiver muitos dados associados, limita bastante a sua capacidade de usar machine learning.